mas eu quero convidar vocês a lermos uma história de duas irmãs. Lucas, capítulo 10, verso 38. Duas irmãs e duas atitudes. Diga comigo, duas irmãs e duas atitudes. Glória a Deus, que Deus nos fez únicos, né? Com temperamento, personalidade. Às vezes a gente não consegue entender. Nós, pais, temos os filhos, filho da mesma mãe, filho do mesmo pai. A gente dá a mesma educação. Um tem um comportamento, o outro tem outro, né? Então, ali junto. Mas glória a Deus que Deus nos faz diferentes. Eu quero contar uma história de duas mulheres chamadas Marta e Maria. E dessa história, a gente pode avaliar o comportamento de cada uma delas, o contraste, e poder tirar alguma lição das histórias bíblicas, amém? Alguns princípios. Todas as histórias registradas aqui, elas são cheias de sabedoria, amém? E muito podem nos ajudar na nossa caminhada de fé. Então, no Evangelho de Lucas, verso 10, 38, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E esta tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém. Essa história aqui, quem é cristão já leu muitas vezes, né? A história de Marta e Maria. Jesus, então, estava caminhando para Betânia. E Betânia era um povoado perto de Jerusalém, onde Jesus visitava, onde Jesus estava. E aonde Jesus cultivava amigos. Diga a palavra amigos. Amigos. Como é bom ter amigos. Não é verdade? Você tem amigos? Isso é para você refletir. Porque Jesus, ele era o Filho de Deus, ele era o Deus encarnado, mas Jesus tinha relacionamento com os seus amigos. Amém? Jesus andava com Marta, Maria, mais à frente temos a ressurreição de Lázaro, que era seu amigo. E Jesus era saudável nos seus relacionamentos. Nós vemos aqui que Jesus tinha um ministério. Jesus tinha sua família e Jesus também tinha os seus amigos. Por que será que essa passagem foi registrada dessa forma? Porque se há algo que me inspira em Jesus e que nós podemos aprender, irmãos, é o equilíbrio. Amém? Jesus tinha um equilíbrio no seu temperamento, Jesus tinha um equilíbrio espiritual e Jesus tinha um equilíbrio emocional. Ele tinha os 4 temperamentos, mas ele andava em equilíbrio. E nós vemos aqui Jesus numa pausa, num momento de relaxamento, onde Jesus foi lá e decidiu, então, visitar os seus amigos. E nós também temos na nossa vida, assim como nós temos uma família, nós servimos a Deus no ministério, nós também precisamos ter momentos de comunhão com os nossos amigos. Amém? E como é triste quando um casal não tem amigos, né? Se casa e se fecha só em si na família e deixa de cultivar boas amizades.
A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. É claro que nós devemos selecionar os nossos amigos, com quem nós nos relacionamos, mas é saudável que nós venhamos ter amigos. Então, irmãos, Marta estava muito contente nesse dia, porque Jesus iria visitar a sua casa. O que você faria se você soubesse que amanhã Jesus iria jantar na sua casa? Nossa, fecha os olhos. Imagina que amanhã Jesus vai jantar na sua casa. Que preparativos vocês fariam? Eu, como sou uou, eu ia fazer muitas coisas. Já ia começar hoje. Ia querer o máximo dos máximos. Ou seja, cada um aqui tem uma personalidade, né? Um temperamento. Principalmente as mulheres, a gente ia se preocupar com o que Jesus ia comer, com o cardápio, que louça nós íamos botar na mesa, se temos uma toalha adequada, se não está tudo manchado, furado, rasgado, né? Geralmente acaba que a gente acaba usando tudo que tem. Que horas Jesus ia chegar, se a casa ia estar limpa, se ele ia dormir, em que lençóis ele ia dormir, que toalha Jesus ia usar. Teríamos uma série de preocupações, o que não é condenável. E é natural que nós tenhamos. Afinal, nós vamos receber o Filho de Deus na nossa casa, não é verdade? E a hospitalidade é algo que deve fazer parte do caráter de um cristão. A Bíblia diz lá em Hebreus, se eu não estou enganada, que muitos, sem saber, já hospedaram anjos em suas casas, né? E para nós recebermos pessoas na nossa casa, nós temos que ter um pouco de desprendimento. Temos que tirar um tempo para aquilo, temos que dar atenção, temos que deixar de fazer um momento que talvez nós estaríamos olhando TV, descansando, para receber aquela pessoa e ter, então, um relacionamento. Então, irmãos, eu quero chamar a atenção aqui, que nós falamos no início do texto que nós tínhamos 2 irmãs e 2 atitudes. 2 personagens bíblicos, e uma delas era Marta. E Marta fez uma escolha quando ela decidiu receber Jesus na sua casa. Ela escolheu dar o seu melhor. Amém? Graças a Deus por isso. Mas esse melhor que Marta estava dando, não estava sendo produtivo o suficiente, porque esse melhor dela estava ali trazendo sobre ela um peso exagerado. Ela estava fazendo acima daquilo que era necessário, porque ela queria dar o seu melhor. Mas quantas vezes eu e você estamos na mesma situação que Marta, querendo dar o nosso melhor, só que aquele melhor está nos custando tanto, que está nos trazendo um peso que nós não estamos conseguindo suportar. E aquilo que era para ser um momento de comunhão, de alegria e de satisfação de receber Jesus na sua casa, acabou sendo um momento de irritação, cansaço, desânimo e, por fim, murmuração. Nós vemos aqui que algo que era para ser feito com amor, que é receber alguém na sua casa, acabou trazendo sobre ela um peso acima do que ela podia emocionalmente naquele momento suportar. Já nós vemos uma outra personagem bíblica que é Maria, sua irmã, que estava no cenário, e Maria estava ali naquele momento e ela escolheu não ter a atitude da sua irmã de dar o seu melhor,
de servir, mas ela decidiu naquele momento se entregar às palavras de Jesus e receber. Amém? Naquele momento, Maria percebeu que aquela oportunidade, ela era única. Diga, oportunidade era única. Amém? Sabe, irmãos, que às vezes Deus abre portas na nossa vida que são oportunidades. Só que ela tem um tempo e um momento determinado. E nós temos que estar conectados com o mundo espiritual e com o Senhor para que não venhamos perder a grande oportunidade que Deus nos dá. Então, Maria, ela era uma visionária, porque ela conseguiu discernir o que era prioridade do que era secundário. Maria conseguiu ter sensibilidade de entender que aquela oportunidade de ter Jesus na sua casa seria única. E que aquele tempo, aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra e desfrutando da sua presença, talvez não se repetisse. E naquele momento, então, ela escolhe a presença de Jesus do que servir a Jesus. Preste bem atenção. Muitas vezes, irmãos, nós estamos como Marta, tentando dar o nosso melhor para Deus, e isso não é condenável, mas nós temos que ter o discernimento de não perdermos a oportunidade de sermos visitados com a sua presença. Amém? Quantas vezes a presença de Deus vem sobre a igreja e algumas pessoas recebem e outras não recebem. Algumas conseguem se conectar e outras não. Por quê? Porque algumas estão aproveitando a oportunidade de estar aos pés de Jesus. E outras pessoas estão mais preocupadas com o serviço que precisa ser feito da melhor forma para agradar a Jesus. Amém? Só que Marta teve um grande dano, teve um grande prejuízo naquele momento em que ela optou servir e não gozar da presença de Cristo. Porque ela não pôde aproveitar os ensinamentos e ficou preocupada com os pormenores que para Jesus não fazia a mínima diferença. Porque quando nós estamos junto com os nossos amigos, o que nós queremos realmente é a presença deles. Amém? Jesus não estava preocupado com o cardápio, ou com o tipo de louça, ou se a casa estava limpa. Ele estava ali porque ele amava suas amigas. Amém? Jesus quebrou um paradigma em relação às mulheres, num tempo em que as mulheres não eram consideradas cidadãs. Jesus se dirigia a palavra a elas, num tempo que não se podia falar com as mulheres sozinho. Jesus falava, e mais que isso, Jesus visitou a casa das suas amigas, porque ele podia estar em qualquer outro lugar, mas ele estava ali, juntamente com ela. Então, irmãos, naquele momento em que Marta escolheu servir, ela estava tão baseada no seu instinto, nos seus sentimentos, que ela xinga Jesus. No verso 40, ela diz assim: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Ou seja, ela perde totalmente o senso, a noção, onde ela estava, porque ela se vitimiza e xinga Jesus e diz: olha, Jesus, tu não te importa comigo? Eu estou servindo sozinha e a minha irmã está aí, ouvindo os teus ensinamentos. E Marta vai mais longe.
ela olha para Jesus e diz para Jesus o que ele tem que dizer. Ela diz assim, no verso B: diz para ela me ajudar. Quantas vezes eu e você estamos assim na nossa vida espiritual, na nossa caminhada de fé, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso ministério, xingando Deus, dizendo: ô Deus, só eu tenho que varrer o tapete vermelho da igreja, ninguém mais varre. E ainda tenho que varrer sozinha. Eu estou varrendo e as irmãs estão lá conversando. Diz para elas me ajudarem. Quantas vezes nós também entramos num espírito de Marta, em que tentando dar o nosso melhor, afadigados, cansados, esse melhor traz um peso. E o que é para ser feito com amor, acaba sendo um fardo. E aí, irmãos, nós vemos no verso 42 que Jesus, amorosamente, como ele sempre era, ele calmamente, ele olha para Marta e ele faz uma advertência, dizendo o seguinte: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Quantas Martas nós temos aqui nessa noite? Amém? Quantas vezes nós estamos afadigados, cansados, assoberbados, exaustos e ainda por cima ansiosos. E se dizia que o mal do século era a depressão no século passado, e hoje a psiquiatria já tem estudos que o mal do século é a ansiedade. O fato de nós não vivermos um dia de cada vez. Deus tem me ensinado tanto, porque ainda que eu quisesse viver o dia de amanhã, hoje eu não consigo. Não consigo, não tenho como, não consigo nem pensar no dia de amanhã, eu só consigo pensar no hoje. E Deus tem me ensinado, irmãos, eu tenho entendido, sabe aquela palavra que diz: basta cada dia o seu mal? A ansiedade nos faz estar no presente e vivendo o amanhã. E a síndrome do pensamento acelerado, que muitas pessoas têm desenvolvido, é aquela capacidade em que nós não conseguimos parar de planejar, parar de pensar. E talvez, se tivesse um psiquiatra, um psicanalista, se analisasse emocionalmente Marta, diria: Marta, você está com a síndrome do pensamento acelerado. Porque Jesus, o Filho de Deus, está aí, você tem a oportunidade de estar aos pés dele, comendo dos seus ensinamentos, ouvindo a sua palavra, abraçando Jesus, beijando Jesus. Mas você está mais preocupada com o que está acontecendo à volta do rei do que em gozar da presença do rei. E quantas vezes, irmãos, nós não conseguimos desfrutar, não apenas da presença de Deus, mas da presença das pessoas, da família, de um passeio, de uma viagem. Sabe, curtir aquele momento, viver aquele momento, desligar o telefone naquele momento e poder viver aquilo que está sendo oportunizado. E Deus está falando conosco nessa noite. Amém? Vamos viver um dia de cada vez. Amém? Eu não estou dizendo para você não ser organizado, para você não ser planejado, para você não saber seus compromissos, não. Mas vamos crer que o Senhor está cuidando dos nossos dias. Amém? Algo que eu tenho aprendido no ministério e que tem me amadurecido, porque eu era muito ansiosa.
E eu tenho aprendido, irmãos, que a obra de Deus é dele. Amém? Ele nos usa pela sua misericórdia. Mas o poder vem dele. A palavra vem dele. O ministério do convencimento do pecado, do juízo e da justiça é ele que faz, não somos nós. Então, irmãos, nós precisamos nos dispor em todo o tempo, mas confiar que quem realiza e quem faz é ele. E se nós formos lá para Mateus, a Bíblia diz: não andai ansiosos por coisa alguma. Olhai os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua beleza se vestiu como eles, quanto mais não vestirá a vocês, homens de pouca fé. Ou quem pode, pela sua ansiedade, aumentar 1 centímetro a sua altura? Não é isso que diz a palavra? Nós não podemos. Nós não podemos. Mas nós podemos confiar que ele é o que realiza e o efetua o querer em nós. Amém? E o que aconteceu aqui, irmãos? Marta perdeu o foco. O foco qual era? Jesus. O foco era Cristo. Mas ela ficou tão perturbada, tão preocupada com as coisas que estavam ao redor de Jesus, que ela acabou perdendo o foco. E nesse perder o foco, ela se vitimiza, porque ela diz que está fazendo sozinha. Ela condena a irmã, porque a irmã escolheu a melhor parte. Ela xinga Jesus, dizendo: tu não vai fazer nada, tu vai ficar só olhando. E ainda vira para Jesus e diz assim: manda ela me ajudar. E aí nós vemos que Marta está totalmente doente emocionalmente, porque consegue deixar passar naquele momento o melhor de Deus, a oportunidade de estar aos pés de Jesus. Quantas vezes nós temos a última oportunidade de estar com um irmão nosso, com um pai, com uma mãe, a oportunidade de rever um amigo, e nós escolhemos o trabalho, nós escolhemos as contas para pagar, nós escolhemos os problemas, nós escolhemos a murmuração, do que termos aquela oportunidade daquele tempo único, que talvez não vai mais voltar. Maria foi sábia, amém? Porque Maria não misturou o prioritário com o secundário. Maria entendeu que ela não podia perder tempo, que ela iria gozar da presença de Jesus naquele lugar. E quando ela foi advertida, Jesus dá uma linda lição, porque Jesus demonstra que tinha mais interesse na pessoa de Marta do que no serviço que ela podia produzir. Porque Jesus era lindo. Porque Jesus nos ama não pelo que nós fazemos, mas pelo que nós somos, seus filhos. Amém? Então, irmãos, nós precisamos permitir que Deus, nessa noite, se revele a nós como alguém que está interessado na nossa pessoa e não no nosso serviço. Quando eu era órfão, espiritualmente falando, eu só queria servir 24 horas por dia, porque eu queria mostrar para Deus que eu tinha valor. Eu queria mostrar para Deus que eu amava Ele, porque eu o servia. Até que um dia, eu fui num retiro da Jocum, e a primeira ministração era sobre paternidade. E então o pastor perguntou assim: por que Deus criou o homem? Eu achava que eu era sabichona, né? Eu levantei a mão.
para o servir. Porque esse era o meu conceito de amor paternal com Deus. Eu sirvo a Deus para que Ele me ame. Eu prego, eu jejuo. Naquele tempo, irmãos, eu jejuava 36 horas, 48 horas, sem comer, só com água. Eu era jovem, eu não tinha filhos, eu não tinha marido. Por isso que a Bíblia diz que o que é solteiro, cuide das coisas do Senhor. Um tempo que eu não sei quando eu vou poder experimentar de novo. Mas eu tive muitos encontros com Deus. E aquele pastor disse, está errado. Eu fiquei chocada. Como está errado? Deus criou o homem para se relacionar. Amém? E não para o servir. Mas a minha linguagem do amor é serviço. Eu venho de uma família onde minha mãe é italiana, minha mãe trabalhava em 3 lugares ao mesmo tempo, e a forma de mostrar que ela nos amava era trabalhando para nos dar a provisão. Não era dando beijo e abraço, nem carinho, era no trabalho. E eu cresci entendendo que a linguagem do amor é o serviço. Então, se eu amo a Deus, eu tenho que ser boa no serviço. Mas, na verdade, irmãos, isso tudo era uma estrutura para mostrar dentro de mim que eu tinha uma performance de orfandade. E que eu estava vendo um Deus que, na verdade, essa face dele não existia. Porque o Deus que realmente existia me amava pelo que eu era. Aleluia! E então, irmãos, eu tive um tempo de ministério que eu fiquei 6 anos sentada numa igreja sem fazer nada para Deus. Diga nada, nada. Para entender e aprender um princípio. Que Jesus estava mais interessado na minha pessoa do que no que eu podia fazer para Ele. Aleluia! Então, quando eu disse, amém, Deus, hoje eu sei que se eu jejuar 40 horas ou não jejuar nenhuma, Tu me ama da mesma forma. Então Deus me disse, tu está curada. Entendeu o princípio? Vem me servir. Aleluia! Aleluia! Porque a minha performance estava ligada com uma orfandade. Eu precisava dar resultados para ser amada. Mas era algo que eu criei, um falso conceito, uma estrutura errada no meu interior. Hoje eu sei que Deus me ama, eu estando aqui no altar ou sentada ali no banco. Porque nós amamos os nossos filhos pelos que eles são, não pelo que eles fazem. Amém? Vamos entregar diante dele as nossas ansiedades e preocupações, crendo que ele é fiel para prover, crendo que ele é fiel para cumprir, crendo que a nossa ansiedade não pode mudar nada diante das circunstâncias. Vamos escolher ser como Maria. Amém? Estar aos pés de Jesus, gozando da sua presença, gozando da melhor parte. Vamos escolher estar com a nossa família, com os nossos amigos. Vamos deixar o que é secundário para o secundário e dar prioridade para o que realmente importa. Porque o tempo perdido, nós não recuperamos mais. Quantas feridas eu e você temos na alma por tempo perdido, por situações que queremos consertar e não conseguimos mais voltar. Porque a oportunidade, ela vai, ela vem, mas ela vai. E nessa noite Deus está nos dando a oportunidade de revisarmos a nossa vida. Sobretudo, a nossa relação com Ele. Como estamos?
Se Jesus chegasse na nossa casa hoje, que nós pudéssemos aproveitar todo o tempo, ouvindo, sentindo, vivendo, e não andarmos ansiosos e atarefados como Marta, preocupados só com aquilo que é desnecessário, tirando os olhos e o foco de Jesus Cristo, que é o principal. Amém? Vamos orar, vou chamar o grupo de louvor.